Olá, bom dia, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aí à nossa aula de produção textual. Vamos começar agora o conteúdo de produção, continuar, né? Porque nós vamos trabalhar aí hoje o texto expositivo, que nós já conhecemos no bimestre passado, mas nós vamos iniciar os trabalhos com o terceiro bimestre, tá bom? Nós vamos fazer a leitura e correção das atividades referentes ao texto pequeno histórico, que tem relação com o texto que nós fizemos a leitura, o infográfico, que também é um texto expositivo. Lembram? Um texto expositivo é aquele que tem a intenção de informar, expor informações. Então, nós já vimos um infográfico que vai tratar desse assunto. Nós temos aí esse texto expositivo, que é uma complementação. Tá bom? Qualquer coisa, voltem aí nas atividades do último texto para vocês se situarem um pouquinho. Mas vamos fazer a leitura do nosso texto e a correção das atividades. É um texto bem tranquilo. E nós vamos falar agora sobre ele, sobre a nossa língua portuguesa. Um pequeno histórico sobre a nossa língua. Sobre a língua que nós usamos, falamos e estudamos, né? O conteúdo, nós não trabalhamos a disciplina língua portuguesa, é o estudo da nossa língua. Agora nós vamos conhecer o histórico, um pouquinho da história da nossa língua. Lembrando que é a continuidade de um texto que nós já fizemos a leitura, a análise e realizamos atividades. Bem, vamos lá. Ainda hoje, países que nasceram do processo de colonização utilizam o nome da língua do colonizador para designar a língua mais praticada em seu território. Vamos ler com muita atenção, viu, gente? É assim nos Estados Unidos, por exemplo, onde se emprega o nome inglês para designar a língua mais falada, embora seja esta bem diferente do inglês falado na Inglaterra. Do mesmo modo, na América, mais de 400 milhões de pessoas falam diferentes variações do espanhol, o nome da língua do colonizador. E no Brasil não poderia ser diferente. Há mais de 500 anos, a língua portuguesa foi trazida para cá. Dos séculos 16 a 18, era definida como português no Brasil. Nesse período, podemos afirmar que era, bem dizer, a mesma língua utilizada em Portugal e em números absolutos de falantes. Não havia superado ainda as línguas indígenas. Já a partir do século XIX, a língua portuguesa superou as línguas dos nativos e ficaram mais notórias as suas diferenças em relação à língua lusitana. Nessa época, era designada como português do Brasil. E, finalmente, a partir dos anos 1980, com base em inúmeros estudos descritivos que deixaram bem evidentes essas diferenças, os linguistas passaram a identificá-la como português brasileiro, assinalando nossa identidade linguística. Nesse capítulo, faremos um breve percurso histórico da nossa língua e abordaremos algumas das principais características. Pessoal, eu quero chamar a atenção para vocês, antes de continuarmos aí a leitura do texto, para algumas partes desse texto. Ele inicia falando o seguinte, que é normal essa questão de utilizar, né, de países, hoje em dia, os lugares utilizarem o nome da língua como o nome de referência da que essa língua veio. Por exemplo, lá nos Estados Unidos, eles falam inglês, que é uma língua que veio lá da Inglaterra. Aqui na América nós temos, por exemplo, o México, que fala o que é espanhol, e nada é Espanha, o nome mantém. Nós, brasileiros, falamos o português, que veio lá de Portugal. Mas vamos pensar, a língua, isso nós já discutimos inclusive, a língua é dinâmica. A língua ela vai evoluindo, ela reflete as transformações da sociedade. Então, a língua que nós falamos hoje é totalmente diferente, né? O português que nós falamos hoje é totalmente diferente daquele português que chegou aqui no Brasil lá em 1500. Então, ali diz assim que
ainda nos séculos 16 a 18, era definido como português no Brasil, porque era o português, a língua que era utilizada lá em Portugal era falada, então era o português no Brasil. E não tinha tantos falantes assim, a maioria dos falantes eram os indígenas. Depois passou a ser chamada de português do Brasil. Prestem atenção, português no Brasil, português do Brasil, porque ela já tinha feito tantas transformações que agora ela era do Brasil. Então já tinha uma diferença em relação ao outro português e havia mais falantes do que os nativos, mais falantes de português do que das línguas nativas. E depois ainda passou, criou-se uma identidade própria, né, o português falado aqui no Brasil, que passou a ser chamado de português brasileiro, porque já era o português aqui do Brasil. Entendem? Então há uma transformação, uma evolução aí da nossa língua, tá bom? É muito interessante nós percebermos isso. Eu passei pra frente, gente. É muito importante nós percebermos isso, tá bom? Vamos passar pra frente no texto? Formação social. Quando resgatamos a história de uma determinada língua, é fundamental que não esqueçamos os povos que originaram essa língua. No caso do português brasileiro, concorreram para a sua formação os colonizadores portugueses, os indígenas, os africanos, os imigrantes europeus e os asiáticos. Então, aqui o texto está nos falando que a nossa língua é o resultado de uma mistura. Nós já falamos isso também, mas está reforçando. O nosso português, o que nós falamos hoje, é o resultado de uma mistura. Veio do português, um pouquinho do indígena, das línguas africanas, dos imigrantes europeus e asiáticos, então é uma mistura. Vamos lá, os colonizadores portugueses. Os colonizadores portugueses que vieram ao Brasil falavam o português médio, assim chamado por se situar entre o português arcaico, que vai do século XII ao século XV, e o português clássico, que se estende do século XVI ao século XVIII. Então, é uma mistura aí entre o português arcaico e o português clássico. Segundo os especialistas, na ocasião do descobrimento do Brasil, havia cerca de 6 milhões de indígenas, que falavam aproximadamente 340 línguas, pertencentes a troncos linguísticos muito diferentes entre si. Diante dessa diversidade, os portugueses, para garantirem seus interesses mercantis e seu domínio sobre as populações indígenas, lançaram mão da política das línguas gerais, as quais surgem sempre que os colonizadores se defrontam com várias línguas diferentes entre si, obrigando os nativos a adotarem uma única língua entre as efetivamente faladas ou uma língua artificial, que é resultado da mistura dessas línguas. É óbvio que essa política linguística instituída pelo homem branco nega a diversidade linguística e cultural das populações dominadas e passa a ser uma forma a mais de dominação. Muito importante isso, gente. A administração portuguesa perpetuou a política da língua geral por mais de 2 séculos, porém em 1757 o Marquês de Pombal, por meio de um decreto, proibiu seu uso em contexto escolar e impôs o português como língua do ensino na colônia. Tal decreto não estava dirigido propriamente aos indígenas, mas sim aos jesuítas, que ainda sofreriam outras medidas do Marquês que resultaram na expulsão da Companhia de Jesus em 1760. Então aqui nós temos diversos fatos históricos, mas é importante nós lembrarmos, nós identificarmos essa questão da utilização da língua como imposição, como domínio. Então, a imposição do português fez com que a identidade dos povos aqui do Brasil, né, as identidades linguísticas, culturais, fossem apagadas. Há um processo, então, de aculturação, de apagar aquela cultura para impor outra. Então, quando era
imposto que deveria se falar o português, a língua dinâmica, então ela precisa ser falada, né? Então as outras línguas foram se apagando, tanto que hoje em dia nós temos aí, nós não temos contato com as línguas que realmente são brasileiras, que são as línguas indígenas. Alguns termos se incorporaram, né, no português, mas infelizmente se perdeu muito, mas muito mesmo, com essa imposição da língua do português aqui no Brasil. Os indígenas. Como vimos, cerca de 6 milhões de indígenas viviam no Brasil por ocasião do descobrimento. No entanto, alguns fatores reduziram drasticamente a população indígena. As iniciativas de apresamento e escravização promovidas pelos portugueses no início da colonização, as epidemias e doenças causadas por eles, a redução progressiva dos territórios de caça, coleta e plantio, com inviabilização das formas nativas de subsistência e a adoção forçada da cultura dos conquistadores. Há pelo menos 2 linhas de análise a respeito da influência das línguas indígenas sobre o português do Brasil ao longo de 5 séculos. Na primeira, que diz respeito às línguas gerais, os estudiosos acreditam que a unidade estabelecida pela língua comum da catequese teria ficado no imaginário brasileiro, o que contribuiria para produzir a ideia de uma nação brasileira e ajudaria a explicar o motivo pelo qual o português falado no Brasil apresenta uma unidade linguística extraordinária. Na segunda, os estudiosos apontam um visível enriquecimento no vocabulário do português do Brasil em função do contato com as línguas indígenas. Então aí no final nós vemos aí a questão, né, da influência da língua indígena na nossa língua. Das línguas indígenas, né, gente? Porque não eram uma apenas, eram diversas. Nós ainda temos algumas no Brasil, mas é muito escasso, principalmente o nosso contato, o nosso conhecimento. E nós deveríamos ter conhecimento da nossa língua, né? Que reflete realmente a identidade do povo aqui do país, do Brasil, dos indígenas. Tá bom? Vamos agora para as nossas atividades, vamos respondê-las. Questão número 1. Como você pode perceber, esse texto encerrou com um sinal chamado reticências. Aqueles 3 pontos apresentados entre colchetes. As reticências indicam, nesse caso, que o texto original continua, ou seja, o texto que você leu é apenas um trecho, uma parte do texto didático do qual foi retirado. Pensando nisso, responda as questões a seguir. Nesse trecho, podemos identificar 2 passagens nas quais fica evidente que o texto continua. Transcreva nas linhas abaixo essas passagens. Bem, vamos observar aqui, ó. Lá no texto aqui diz o seguinte: no caso do português brasileiro, concorreram para a sua formação os colonizadores portugueses, 1, os indígenas, 2, os africanos, os imigrantes europeus e os asiáticos. Aí começaram aqui os colonizadores portugueses, lá na frente nós temos os indígenas, ou seja, tem uma continuação. Está falando da língua portuguesa, então nós já sabemos que logicamente vai continuar. Então é um ponto aí que nós identificamos ao fazer a leitura do texto. Bem, neste capítulo, no caso do português brasileiro, primeiro neste capítulo, né, quer dizer que tem mais de um capítulo, então neste capítulo vai se falar isso, então nos próximos há uma continuação. E o que nós vimos lá no caso do português brasileiro, concorreram para a sua formação os colonizadores portugueses, os indígenas, aí com certeza terá continuação. Os africanos, os imigrantes europeus e os asiáticos. São indícios no texto de que é uma continuação. B. Qual é certamente o próximo assunto a ser abordado no texto original?
Os africanos. O papel dos africanos para a formação do português brasileiro. É uma sequência que é apresentada anteriormente, ela está sendo desenvolvida. 2. Os textos expositivos em livros didáticos precisam seguir uma ordem de abordagem do conteúdo para facilitar o processo de aprendizagem dos alunos. Nesse texto, que elementos textuais são utilizados para deixar clara a sequência didática? A questão da organização do texto aí, gente, nós temos lá o título, o subtítulo e o subsubtítulo. Vamos lá. Título, deixa eu mudar a cor aqui, colocar uma azul. Nós temos aqui, o título. Ixi, ficou escuro, né? Coloquei aqui uma cor mais clara, gente, o título grande. Nós temos aqui, o subtítulo, que é menor, em cor diferente, mas menor. E aqui, o subtítulo. Dentro do subtítulo eu tenho outro subtítulo, então ele é subtítulo. Ok? Então, título, subtítulo, subtítulo. Essa é a divisão, a organização do texto, que é justamente aqui o que está pedindo. Título, subtítulo e o subtítulo. 3. Nos textos didáticos, como o conteúdo muitas vezes envolve a abordagem de teoria e posicionamentos, muitas vezes não consensuais, é comum os autores repassarem para outras pessoas a responsabilidade sobre o que afirmam. Identifique no texto a passagem em que o autor utilizou esse recurso. Muitas vezes, quando nós estamos escrevendo ou lendo um texto mesmo, para que haja uma credibilidade, né, alguém que entenda realmente daquele assunto, seja ali, tenha a capacidade, né, a autoridade de falar sobre aquilo, é utilizado esse recurso, né? É chamado de discurso de autoridade. Por exemplo, eu como professora, eu estou falando, vou escrever um texto aí sobre a língua portuguesa. Sou professora de língua portuguesa, mas eu vou trabalhar com alguns fatos históricos. Então é interessante eu trazer um historiador para falar também, para complementar e também para dar credibilidade àquilo que eu estou falando. Então eu posso escrever um texto e pedir, por exemplo, para o professor Hans, o professor de história, ou algum outro profissional da área de história, para falar sobre aquele momento histórico e me complementar ali meu texto. Certo? Então, lá nesse texto nós temos isso também. É muito comum em reportagens, em texto expositivo. Aqui no caso, tem um trecho que ele diz, segundo os especialistas. Então, ele traz ali traz informações dos especialistas. Alguém ali capacitado, que tem mais propriedade ainda para falar do assunto. Tá bom? Então, segundo os especialistas, lá no 4º parágrafo. Questão número 4. Como vimos, para construir o sentido do texto, o leitor precisa lançar mão de informações prévias. Caso contrário, a sua compreensão é prejudicada. A necessidade de o leitor mobilizar o seu conhecimento de mundo fica bem evidente nesse texto, no uso de aspas sobre a palavra descobrimento, penúltimo parágrafo. Explique que informação prévia precisamos ter para entender esse uso. Caso seja necessário, faça uma pesquisa sobre o descobrimento do Brasil. Muito importante nós termos a consciência disso, pessoal. O texto, ele traz a palavra descobrimento entre aspas. O Brasil foi realmente descoberto? Descobriram o Brasil? Na verdade, já havia habitantes aqui no Brasil, já tinha gente aqui. Nós tínhamos os indígenas. Então, o Brasil já era povoado, mas houve uma invasão. Então, quando eu falo assim, o descobrimento do Brasil, é porque, na verdade, não foi descobrimento, foi uma invasão, né? Foi os portugueses, né, colonizaram, eles tomaram posse do Brasil, né? Invadiram e falaram, aqui é nosso, então agora quem manda aqui somos nós. Mas o Brasil, ele não foi descoberto, ele foi invadido. Vamos ver aí o que o livro traz?
As aspas foram utilizadas para fazer uma ressalva sobre o emprego da palavra descobrimento. Essa ressalva se deve ao fato de que as terras do Novo Mundo, Brasil, eram habitadas antes da chegada dos europeus, ou seja, a palavra descobrimento sugere que os portugueses descobriram uma terra completamente desconhecida e deserta. Outro ponto importante para se comentar diz respeito às evidências que temos hoje de que não foi aleatória a viagem de Pedro Álvares Cabral, que culminou com o seu desembarque na Bahia Cabralha. Enfim, então nós devemos aí ter em mente isso, tá bom? Se vocês não tiverem no livro de vocês de história sobre isso, vocês quiserem pesquisar aí na internet mais a respeito do descobrimento do Brasil, tá? Mas é justamente isso. O Brasil não foi descoberto, ele foi invadido. Aqui já tinha pessoas aqui. Inclusive, a identidade dessas pessoas, né, foi apagadas, né, as identidades foram apagadas por conta desse processo de colonização, de aculturação, tá bom? Bem, nós terminamos aqui, né, a nossa atividade de gênero, leitura e análise com o texto expositivo. Lembrando que nós estávamos aí dando continuidade a esse conteúdo, né, a esse gênero textual. Logo nós passaremos para o próximo gênero textual, que será trabalhado no capítulo 5, tá bom? Lembrando que amanhã vocês têm que apresentar a atividade aí de língua portuguesa sobre figuras de linguagem, tá bom? Não esqueçam. E é isso, bons estudos, até a próxima aula. Lembrando que temos aí o plantão das 9 às 11. Nós, professores, estamos disponíveis para atendê-los. E não deixem as atividades acumularem, tá bom? Antes de fazer as correções, mandem para os professores as atividades, para nós vermos como vocês estão respondendo, como está a compreensão de vocês a respeito do que está sendo trabalhado, tá bom? Um beijo e até a próxima aula.